Olá pessoal, eu sou o Felipe, cofundador do Estúdio 360 e a gente está começando aqui mais um episódio do StudioCast, podcast que busca desvendar algumas ideias e trazer algumas novidades do mercado imobiliário. Eu queria começar agradecendo os nossos patrocinadores, o Painel Imobiliário, Pleno Sistemas e Vivendo de Vistorias. O Painel Imobiliário é um sistema de gestão para imobiliárias e corretores, 100% online, para gerenciar seus imóveis para vendas ou locação e seus clientes de qualquer lugar. O Pleno Sistemas é a solução definitiva para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações, agilizando as vistorias e impulsionando a lucratividade das operações. E o Vivendo de Vistorias, o guia prático dos vistoriadores de imóveis. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as soluções do Painel, do Pleno ou do VDV, pode acessar os links na descrição, a gente recomenda. Hoje a gente tem a felicidade de trazer aqui para esse bate-papo o Lucas Teixeira, que é sócio proprietário da Volgan Incorporadora desde 2013 e atual diretor comercial. Bem-vindo, Lucas. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um bom papo hoje aí, com certeza. Hoje vai render. E também o Mauro Brasil, gerente de vendas da Casa na Serra, imobiliária especializada em investimentos imobiliários em Gramado e Canela desde 2010. Bem-vindo, Mauro. Perfeito, muito obrigado. Estamos aí para fazer um bate-papo muito bom aí hoje. Legal. Ao meu lado tem também o Guilherme, né? O Gui, que é meu sócio. E bem-vindo, Gui, de novo. Bora lá, de novo. Agora a cadeira cativa aqui. Isso aí. Legal, gente. Bom, hoje a gente tem um tema bem interessante, né? A gente, nos últimos podcasts, nós falamos bastante sobre inovação, tecnologia. O mercado imobiliário, ele muda bastante, né, gente? Mas hoje a gente vai falar sobre o que não muda, né? Sim. A gente sabe que é um mercado muito antigo, é um dos maiores, se não o maior mercado, mercado que a gente tem. É o maior. Então, eu acho que a gente entendeu que não muda no mercado imobiliário, independente de todas as inovações que a gente tem cada vez mais, é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer profissional que está nesse mercado, né? E a gente tem a oportunidade aqui de trocar ideia sobre vários assuntos, a visão dos corretores, a visão dos incorporadores, né? Então, assim, eu acho que a gente pode começar trazendo algumas regras de ouro, né? Que talvez vocês tenham sobre o que não muda ou o que não vai mudar nesse mercado imobiliário. Perfeito. O mercado imobiliário, ele é muito sólido, né? Ele é muito tangível, ele é um patrimônio que ele está fixado em algum lugar. Então, tem alguns pontos realmente que a tecnologia, a inteligência artificial, o que vier, são intocáveis. Esses pontos, isso não vai mudar. Vieram para somar, né? Isso. Ainda na é verdade, tijolo e cimento. Ainda é tijolo e cimento. Apesar de mudar também as técnicas construtivas, os projetos, mas eu separei alguns pontos ali que eu acho bem legal a gente conversar. E eu vou começar pelo principal deles, que eu acho mais importante e que não vai mudar não mesmo, que é a localização. Hoje, tu até consegue comprar um imóvel em outro país, em outro estado, sem problema nenhum, pelos acessos justamente da tecnologia, mas tem que fazer uma análise se a localização da onde está esse imóvel que tu está negociando é uma localização que vai vender, é uma localização que tem mercado, é uma localização que tem uma expansão, tem que fazer uma análise do município para saber se aquele município vai transformar aquela localização em um lugar de potencial venda. Então, o terreno, a terra, ainda é um negócio imutável, ainda é finito, né? O mundo é finito, a nossa terra é finita. Acho que não vai ter tecnologia que vai mudar isso. Acho que aumentar, talvez a gente consiga ir para outro planeta. Essa linha já surgiu, né? A gente começa de novo daí. Mas aonde a gente... Mas lá vai ter localização também, né? Exatamente. Dentro desse planeta vai ter localização. E ainda mais se tratando assim, quando a gente fala de Serra Gaúcha, né? Gramado e Canela, que é onde a Volga está inserida e a Casa na Serra. Gramado e Canela, a gente fala muito isso, quando o cliente, tanto o cliente que vai para investir, quanto o cliente que quer morar bem. Então, a gente sempre aconselha o nosso cliente a olhar a posição do lugar que ele está comprando, se é próximo a um ponto turístico, por exemplo. Então, principalmente quando é para investimento, né? Sim. Comprar aquele ponto turístico junto. Porque
a Catedral de Pedra não vai sair de Canela. A Rua Coberta não vai sair de Gramado, da Borges. Então, são detalhes que a gente tem que cuidar com muita atenção, né? Detalhes imutáveis. Imutáveis. E a gente vê também que cada localização parece que chama, né? Ou comporta um determinado tipo de produto também, né? Perfeito. Então, eu acho que esse fator também, tu saber ler a localização. Claro, a localização em termos de... Ela valoriza o meu imóvel, mas tu saber fazer o produto certo para aquela localização. Sim. No sentido que não importa o quanto de tecnologia ou técnicas construtivas tu vai colocar naquele produto, ele tem que ter o fit com o ambiente que ele tá inserido, né? Aí tu já entrou num outro ponto que eu anotei aqui, que eu chamei de bairrismo. Que é um negócio até bem gaúcho mesmo, né? Desse bairrismo, principalmente. Mas assim, de tu conhecer o lugar onde tu tá inserido, de tu conhecer aquela comunidade, de tu conhecer o cliente que tu atende nas expectativas dele, os meios legais, os meios, a prefeitura, em Canela e Gramado tem muita associação de bairro ainda tem muito, por ser uma área de serra, uma área de preservação. Ainda tem muita associação de bairro forte, associação atuante mesmo. Bom, tem rua fechada, né? Sim. Não é nem condomínio fechado, tem rua fechada. A associação foi lá, resolveu botar uma cancela, aprovou do jeito que tem que ser, e é um bairro fechado. Eu acho que em poucos lugares do mundo eu vi isso acontecer, e Canela e Gramado tem vários, não é nenhum nem dois. E querendo ou não, ainda é uma cidade de interior, né? Ainda é interior, exatamente. Mesmo vindo milhões de pessoas para a cidade, cara, uma cidade de interior. Então, essa coisa ainda... Quem mora lá ainda é interior. Falando de obra, né, que é a minha parte, construção e incorporação, tem um negócio assim, a incidência do sol em relação ao mofo que pode gerar no armário do quarto 2. Então, essa análise tem que ser feita naquele lugar, com o nosso clima, com a nossa temperatura. E isso não vai mudar. Nós vinha falando sobre isso, né? O clima eu acho que nós não vamos conseguir mudar, né? Todo mundo quer, mas não consegue. É sobre a gente respirar Gramado e Canela, a gente entender o que o nosso cliente está buscando. Por que ele está saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Recife para vir morar na Serra Gaúcha ou para vir investir, trazer os investimentos dele de uma cidade grande para Gramado e Canela. É saber entender isso e alocar isso, trazer todas essas características que ele está buscando e construir isso junto com a consultora. Então, isso é muito importante, né? A gente acredita muito nessa coisa local, assim, nesse negócio de... É um grande diferencial nosso, porque a gente é de Gramado e Canela, a gente mora em Gramado e Canela, a gente vive o mercado imobiliário de Gramado e Canela e tem muitos entrantes, né? Porque é um mercado muito bem visto, é um mercado pulsante. Mas assim, a gente sai na frente em relação a... E de novo, não somos melhor nem pior do que ninguém. Não, a ideia não é essa, nunca é. A gente é parceiro. Mas assim, tu viver o lugar, tu saber... Você estava falando do açougue, né? Sim. Tem um açougue numa curvinha em Canela lá, que é o melhor açougue da cidade. E ninguém sabe. Só quem mora lá, só quem tá lá. E o cliente, quando ele ouve de nós isso, olha, tu vai vir, tu vai usar teu apartamento e no primeiro domingo tu pode ir nesse açougue aqui, tu vai falar com Não tem como errar o churrasco. Que tu não vai errar o churrasco. Por pior assador que tu seja. Tu não vai errar. Isso aí tem um valor... justamente isso é intocável também. É que nem almoçar em Gramado. Lembra quando a gente fazia comercial lá? Sim. Que uma hora a gente descobriu um restaurante que era do pessoal que morava lá. Sim. Totalmente Alguns lugares mais escondidos, né? Claro. Sim. Essa coisa de que Gramado e Canela é caro, tá muito caro e tal. Assim, a gente que mora e vive lá é uma vida normal de trabalho. Acorda, trabalha, busca filho, leva filho, traz esposa, trabalha. Então, assim, tu tem que aprender a usar o que tem de melhor, que é uma cidade comum, como qualquer outra, que tem todo o glamour, toda a entrega dos parques, dos hotéis, dos restaurantes, mas que tem uma vida paralela, comum, neste lugar maravilhoso. Então, assim, eu só vejo coisas positivas, né? Eu sou um entusiasta da região, continuamos empreendendo lá e assim, é que nem tu falou, aquele restaurante que é de quem mora lá, ele é maravilhoso e ele tem um preço acessível. Mauro, a relação entre corretor e cliente com o tempo também, com as tecnologias, ela vai mudando e as pessoas têm que se adaptar, talvez, às vezes, conversar. A gente vê muito os robôs, né? Inteligência artificial, os robôs, inteligência artificial atendendo clientes. Então, algumas coisas vão mudando, mas
o que não muda nessa relação corretor e cliente? O que é um pilar imutável, assim, no Até mercado? vamos botar algo mais polêmico junto nessa pergunta aí. Cara, eu lembro há 6 ou 7 anos atrás, num evento bem grande que acontece em São Paulo, acho que não cabe nenhum botar o nome aqui, comentaram que nos próximos 10 anos o corretor ia acabar. Então, Vocês lembram disso? Lembro bem E, disso. cara, eu lembro que foi bem na época que a gente tava começando com a empresa e veio aquele baque, e aquela daí a gente informação. começou no mercado e o pessoal, Sim. os piá estão vindo aí pra acabar com nós, né? É verdade. chegou sim. quem vai acabar com a gente. Até inclusive a gente participou de vários, durante alguns anos desse evento, Uhum. e assim, um pilar imutável que a gente vê que é impossível acabar essa relação humana entre cliente e corretor, Sim. e é para isso que a gente está aqui no mercado e atuando dia a dia nisso, é a relação de confiança. É a gente entender o cliente, né, o que ele busca para poder trazer todas as informações para ele tomar a melhor decisão. Uhum. Né? Então eu sempre falo para a equipe lá que a gente não vende, o cliente compra. Uhum. Baseado em quê? Nas informações que a gente traz para ele. Então, aquele corretor de imóveis que entende de pessoas, ele nunca vai sair do mercado. Ele nunca vai sair. Agora, aquele corretor que prefere que um robô faça o atendimento e depois... E ele só assina o contrato. Só assine o contrato, esse está fadado a sair do mercado. Sim. Né? Então, essa parte humana de confiança, de tu entender, mesmo que tu faça por chamada de vídeo, vai ter um momento que ele vai vir te visitar. Ele vai comprar o imóvel comigo hoje. Quando a construtora entregar o imóvel daqui a 3 anos, eu vou estar lá para entregar a chave para ele. Então, é assim que se faz o relacionamento e é assim que a gente se perpetua no mercado, né? Falando em relação com o cliente, assim, eu estava pensando muito hoje em dia no tempo, né? No nosso tempo, que é finito também, né? Nós temos 24 horas, todo mundo num dia, ninguém tem mais, ninguém tem menos. E está cada vez mais importante essa gestão do tempo. E o robô, ele te popa um tempo ali na largada, e acho que um primeiro atendimento, acho que uma esquentada de lead, alguma coisa vai acontecer. Sim. Até um bom filtro. Inteligência artificial, Uma boa bem usada, inteligência né? artificial vai fazer esse filtro. Mas vai chegar um momento que é da relação. Cara, conhece essa construtora, o que eles já entregaram, como é que funciona o pagamento, como é que funciona a correção, quem é que me manda o boleto, quem é que faz o contrato. Quando chegar nessa hora, tem que ter um corretor para rapidamente resolver isso aí para o cliente. Sim. E poupar o tempo dele. E que desperte confiança no cliente. Sim. Exatamente. Eu acho que o mais importante... Porque se esse cliente tiver que ficar pesquisando, procurando dentro de um chat, dentro de um site, dentro de uma inteligência artificial, esse cara não vai comprar. Uhum. Porque esse cara, o nosso cliente, né? Ele é um empresário, ele é médico, ele é desembargador. Sim. Ele tá com a cabeça dele voando sempre. O nosso cliente, invariavelmente, ele é muito mais inteligente do que nós. Sim. Porque ele já tá no 3º, 4º, no 5º, no 8º, no 18º imóvel. E detalhe, né? O cliente que compra Gramado Canela normalmente é um cliente que ele não precisa. Uhum. Exatamente. Ele não precisa, ele está comprando para fazer um investimento, ele está comprando para ter um lugar de lazer, de ter uma experiência diferente do que na cidade dele. Ele né? já enjoou de hotel, Sim. então... É, E um não é patrimonialista. nem uma segunda moradia, às vezes, né? É mais. Uma terceira, quarta, que tu falou. mais. Sim. É E mais. às vezes não é nem uma moradia, é mais uma... É. Vai lá eventualmente fazer uma Sim. janta, quer dormir lá. Tem muito Uma casa cliente de praia. nosso que empresta, que tem o imóvel para emprestar para o cliente dele. Olha só. Muitos, que o cara tem uma representação comercial forte e ele consegue chegar lá na indústria que compra dele e, cara, quer ir para Gramado? Fica no meu apartamento. Sim. Aqui a chave, fica no meu apartamento. Ele nem aluga, ele empresta para clientes para potencializar o negócio dele. Então, isso é imutável. Isso nenhuma inteligência, nenhuma tecnologia vai substituir essa relação humana. E eu vou repetir, nós precisamos dar tempo para o nosso cliente, gerar tempo na agenda dele. Aquele cliente que perceber que quando ele falar com o Mauro, ele vai ganhar horas de dia dele, ele vai comprar só com o Mauro. Eu tenho certeza disso. Ele vai começar a confiar no Mauro e vai se sentir à vontade para tomar alguma decisão. Ali. Quando a gente conversou sobre o estúdio, eu te falei isso. Falei, cara, hoje um fornecedor da Volga, ele precisa me gerar tempo. Se é um cara que vai me demandar reuniões, retornos, atualizações,
que eu sei que eu vou ter que contratar o serviço, ou a pessoa, ou a ferramenta, e ficar entregando horas do meu dia para aquilo ali, eu não vou contratar. É o contrário. A pessoa tem que vir com uma solução. Não, Lucas, eu vou atualizar a tua ferramenta, vai ser online, o INCC tu vai botar lá e já vai corrigir a tua tabela, o vídeo nós vamos gravar e ele vai estar disponível no link e tu vai ganhar tanto tempo. Beleza, tá contratado. Porque o celular na mão o dia inteiro, todos os dias, o mundo girando numa velocidade absurda. Então, eu acho que tem que ser corretor de pessoa e de tempo dessa pessoa. Essas relações humanas, inclusive, é o grande segredo, né? Tanto da imobiliária, né, quanto das construtoras, é como tratar as pessoas, entendeu? Então, quantos clientes da Casa na Serra me ligaram agradecendo que receberam a atualização de obra da Volga? Inúmeros, né? Então, assim, a gente tem essa experiência, a gente sabe que esse é o segredo, inclusive, de tu gerir, porque hoje é o que a gente faz, a gente gera uma carteira de clientes que compram com recorrência, né? Hoje a Casa na Serra atende não só Gramado e Canela, mas também São Paulo e Orlando, nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante de se falar, Isso né? que tu falou é interessante, né? Eles ficaram felizes, contentes, porque a Volga manteve ali uma atualização de obra, né? Enviou para eles. E eu tava pensando, poxa, acho que as pessoas, quando elas recebem mais do que elas esperam, Exato. ali rola um momento de, tipo, nossa, gostei, confio, né? Quero mais. E eu acho que, mesmo com as tecnologias, às vezes é difícil, quando tá uma tecnologia atendendo a pessoa, ela entregar algo além do que a pessoa tá esperando. Ela pode, tipo, ser super bem atendida dentro do que o que ela espera, né, por aquele robô, mas não é ele que vai trazer o a mais. A surpresa. O extraordinário. Exatamente. Uma boa linha de raciocínio. Exatamente. Porque o algoritmo ali, ele tem um limite, que é o limite que alguém setou para ele, né? Além daquilo ali, tem que ser um ser humano. Exato. Tu vai, eu quero que o robô seja criativo. Poxa, tu tá correndo um risco aí, talvez, né? Sim. Não, até de coisas ilegais, até de uns riscos mais graves, assim. E assim, o que uma pessoa busca num produto imobiliário, né? A gente falou muito da localização, com certeza talvez seja o principal fator e sempre vai ser. Eu acho que isso pode jogar 1.000, 2.000 anos atrás, localização sempre foi determinante até para a distinção, né, das pessoas, enfim. Mas que outros fatores será que ainda vão perdurar e são fundamentais na decisão de um imóvel, assim, que a gente pode considerar? Além da localização, né? Então, a gente sempre fala que o imóvel, ele não é todo imóvel, por exemplo, que valoriza, né? Então, tem uma série de requisitos que a gente analisa e entrega isso para os nossos clientes de um bom investimento, né? Então, o que é isso? Isso passa pela localização, primeiramente, mas vai muito, muito além da localização. E a gente precisa ter um histórico bom, um histórico forte da construtora. Dados, né? Números, né? Então, hoje a gente tem clientes que já investiram, né? Por exemplo, na Volga, já realizaram o lucro, já reinvestiram novamente, né? E existe também uma exigência hoje, uma busca dos clientes por acabamento final, por ter um apartamento diferente, né? Os empreendimentos da Volga hoje, todos eles têm um tema, né? Então, um é para reis e rainhas, outros vinhos espumantes. Cultura. Então, o pessoal busca algo diferente, algo que eles não encontram em qualquer lugar, né? Então, essa questão da entrega, não só de metro quadrado, de tijolo, mas de uma experiência diferente, é o que faz o cliente tornar aquele investimento um sonho em realidade, né? Sim. Eu estava pensando sobre a qualidade construtiva, né? Qualidade construtiva é tudo. Isso é uma... A tecnologia, ela vai evoluir, né? A gente ainda está... Eu brinco que a gente ainda está fazendo pirâmide, né? Pedrinha, melequinha, pedrinha, melequinha. Até hoje é assim que se faz uma obra aqui na região. Mas ela já tem outras tecnologias, já tem gesso, já tem aço, já tem frame, pré-moldado, tá, enfim, ainda o cliente ainda não está 100% adaptado, nem os financiamentos não estão, nem os fornecedores, ainda está em evolução. Mas quem decide é um CPF. Quem decide o que vai botar lá,
porque eu tenho um porcelanato de R$200 o metro quadrado e um de 50, e é porcelanato. Eu anuncio porcelanato, mas quem decide qual que vai ir para lá ainda é um CPF. Então, por mais que tenha tecnologia no material, isso eu acho que vai ter cada vez mais. Sim. Acho que isso é um grande salto da construção, a estrutura, propriamente, os acabamentos, os revestimentos, eu acho que vai mudar significativamente nos próximos anos. Mas quem vai decidir o que botar lá é o dono da construtora. É certo. O padrão que ele quer entregar, é a surpresa boa para o cliente. A surpresa boa. E ao contrário do que a gente vê às vezes, que é uma surpresa ruim. Exatamente. Né? Sim. Exatamente. E isso muda totalmente o resultado final, a expectativa do cliente. Então, isso tem que estar alinhado o tempo inteiro à expectativa do cliente. Então, a gente não pode entregar algo abaixo disso, né? A gente tem que surpreender sempre para mais. Sim. Né? Então, isso passa pelo porcelanato, passa pelo hall de entrada que ele vai chegar. O tema, né? Sim. Então, tudo isso envolve se aquela experiência do cliente vai ser boa ou ruim. Mesmo que seja para uma revenda. Claro. Né? Quando é para uso, tem que ser melhor ainda. Sim. Faz E sentido. tem um negócio que a gente acaba falando muito de investimento, muito de rentabilidade, de retorno, de fixo, retorno, e comparando com o mercado financeiro, que assim, historicamente, quem é bilionário é através dos imóveis. Né? Isso aí todo mundo sabe e vai continuar. Quem teve a terra tem até hoje. Ninguém negligencia o mercado imobiliário. Exatamente. Mas tem uma coisa, cara, que a gente parou de falar, eu acho, ou fala pouco, que é o lar. Não a casa, não o apartamento, mas o lar. Quando eu sou um saudoso, gosto das minhas origens, convivi com meus avós, meus bisavós, e sempre essa memória me remete ao sítio da avó, que é um sítio, sei lá, de 300 mil, 500 mil no máximo. A casa da praia, lá no Arroio Teixeira, que é uma casa de 200 mil. E sempre que eu lembro das minhas origens, sempre que eu lembro de como foi moldado o meu caráter, foi eu sentado numa mesa com a minha avó, com meus tios, com meus pais, numa mesa de R$50. E não num apartamento de 2 milhões. O que eu estou querendo dizer com isso? A possibilidade de gerar um lar, ela está na nossa mão. Eu construo e ele vende. Certo. Então, a possibilidade de gerar esses momentos entre avós e netos, entre pais e filhos, entre primos, ela está na nossa mão. A gente que determina, a gente que tem esse poder. Falando de Gramado e Canela, que são cidades onde todo mundo é feliz. Todo mundo que está lá está feliz. Tu passa na rua. A gente fez até uma ação fotografando as pessoas na rua e pedindo autorização para fazer um quadro e mandar para o endereço da casa delas, o quadro físico. E aí, assim, é pessoa que está passeando com o cachorro, casando, jantando, almoçando, feliz, pulando no meio da rua de tão feliz. Esses momentos, o que gera, isso é um lar. E a gente constrói lares. Ele vende lares e eu construo lares. Então, amontoar tijolo, qualquer um amontou, em qualquer lugar. Isso é fácil. Agora, tu entregar essa possibilidade de tu conviver com o teu neto para sempre, isso é muito maior do que qualquer... Isso não é financeiro, né? Não é um preço financeiro que tu coloca. Entrega, não é financeiro. É uma entrega, isso tu só vai saber com o relacionamento. Porque, às vezes, o cliente chega até nós e ele diz que ele quer um apartamento de 1,5 milhão, 2 milhões. Mas, porque ele quer para uso. Mas tudo bem, ele quer para uso. Mas depois, quando tu vai conversando com ele, tu vai entender que ele quer com infraestrutura para brincar com os netos, para receber os netos, para receber os filhos, enfim. Ele não quer um apartamento. Ele não quer um apartamento. Ele quer aquela área de lazer para vivenciar com a família dele. Ele quer viver mais tempo com o neto. Esse é o real motivo, né? É a segunda verdade dele. Isso tu não consegue captar online, né? Numa conversa, numa videochamada. Muitas vezes tu até tem o tempo ali. Tu pode ficar 1 hora numa videochamada, mas a pessoa do outro lado, ela não se sente à vontade, ela não vai abrir o que ela de fato está buscando, né? Que é o que tu precisa entender para achar o fit, né? Porque às vezes essa pessoa, ela tá vindo para Gramado para fazer um recomeço na vida dela, ou ela pegou todas as economias dela na cidade dela e está vindo para investir na cidade, ou está comprando um apartamento
para revenda e ela precisa que aquilo dê certo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande em alocar esses clientes no empreendimento certo e o Lucas entregar uma obra bem feita, uma obra que valorize, uma obra que entregue toda essa vivência, essa experiência para o cliente, né? Eu tive um caso de uma cliente que eu atendi durante 1 ano, com reuniões e troca de e-mail, troca de mensagem, aquela negociação não evoluía e eu travado no produto. Eu, como construtor, eu tenho uma incorporadora, eu tenho uma limitação de produto. A imobiliária já tem um leque muito maior, né? E aí, quando eu consegui uma primeira reunião presencial, ela era de São Paulo e ela entrou no escritório, ela estava grávida. E aquilo ali mudou tudo a minha cabeça. Não sabia. Eu não sabia, ela nunca tinha me dito numa reunião online. Ela nunca tinha me dito. Então, quando eu olhei e entendi que ela estava grávida e que isso tinha mudado durante o atendimento, aí tudo que ela tinha construído nas reuniões online, eu entendi. Na hora eu entendi. Por isso que ela falou aquilo, por isso que ela quer tanta garantia, por isso que tem que ter um lugar para o pai ficar, por isso... Porra, vai nascer um bebê. Aí já conduzimos de outra maneira a negociação e fechamos a venda. Muda, né? Por causa de uma relação. Muda. Ela foi até nós, físico, olhando no olho. Então isso é imutável. Sim, no final das contas, quase tudo se baseia em pessoas, né? Sim. Eu tenho uma frase lá na empresa que eu digo, é sempre um CPF. É sempre, até no banco, quando tu liga e um robozinho, porque não sei o quê. No fim, é um CPF que está por trás daquilo que programou daquele jeito, ou que pode mudar. Aquilo ali pode mudar. A gente já mudou taxa de juros, já mudamos prazo de financiamento, já falando com pessoas. Então, tudo é um CPF. Essa é uma frase que eu uso muito. E quando a gente entra mais na negociação, assim, né, nos fatores de decisão, muito se fala o imóvel, localização e a parte financeira, condição de pagamento, né? Só que eu percebo que quando a gente entende a pessoa e acha um fit num produto, num mercado como o Gramado Canela, às vezes a parte da forma de pagamento não é o primeiro plano, né? É óbvio que impacta, né? Mas a pessoa está disposta a sacrificar daqui a pouco, pagar um pouco mais ou adiantar alguma coisa que ela não estava prevendo, porque ela sente que ela encontrou o lar. Né? Sim. Então, isso acontece bastante. Normalmente a pessoa, quando ela vem a primeira vez, chega até nós na imobiliária, ela não chega dizendo eu quero gastar 1 milhão. Né? Mas os que falam 1 milhão... Quando chegar, tu me avisa lá. Não se esquece. Os que falam depois, né? Eu quero investir até 1 milhão. Se a gente apresenta um imóvel de 1.300.000, 1,5 milhão, e realmente aquilo faz sentido para a pessoa, ele faz um esforço maior, porque a gente vai fazer um fluxo de pagamento para ele que fique flexível. Então, ele cria essa disponibilidade de fazer um investimento melhor. Né? Ele entende que é um investimento melhor quando aquelas características que ele está buscando se encontram num imóvel mais caro. Então, nem tudo é sobre preço. Né? Então, quando o cliente fala assim, até 1 milhão, a gente nunca deixa de mostrar um imóvel um pouquinho melhor se a gente entende que faz sentido para ele, né? Eu sempre falo, a gente conversa muito eu e o Mauro sobre isso. Hoje em dia, ninguém precisa de um imóvel em Gramado e Canela. Não sei quem mora ali, opera e tal, beleza, mas assim, hoje eu preciso. Então a pessoa que compra um imóvel, ela compra por algum motivo. Ela não compra porque, que nem a gente precisa de roupa, tu vai lá e compra roupa e ponto. Não pode sair pelado. Então, tu tem puramente utilitário, assim. Exato. Né? Isso. E o grande lance é quando tu encontra esse motivo, e uns chamam de dor, outros chamam de, enfim. Quando tu chega nesse motivo, a pessoa que está dentro do dinheiro que ela tem, ela acaba comprando. O desafio é tu chegar nesse motivo, né? Esse é o grande desafio. E isso é com perguntas. Tu tem que perguntar, fazer as perguntas certas. Não é simples, não é fácil. Tem técnicas, mas a gente acredita, eu e o Mauro, a gente é meio da mesma política, no relacionamento, em ficar amigo do cliente, em ele confiar a ponto de dizer, cara, olha só, vou me separar, e aí essa casa de 1 milhão tem que ser 2 apartamentos de 600, me ajuda nisso. Cara, ele tem um problemaço na mão. E ele precisa de 2 de 600. Ele não vai chegar, mandar um e-mail para todas as imobiliárias e dizendo, pessoal, estou me separando. E agora nunca ele vai fazer isso.
Ou casou, vamos pro lado positivo. Casei, juntei renda, agora preciso de uma casa com pátio, porque os cachorros, o meu e da mulher, vão... Ele tem um problema, ele não tem espaço para os cachorros. Então, ele precisa de uma casa, mas na verdade o que ele quer é que os cachorros convivam junto dele e da mulher. Então, a gente tem esse desafio grande de fazer as perguntas certas para chegar na resposta que é independente do valor, independente da localização. E a gente tenta muito. A Volgan tem uma série de tipos de produto, né? Tem só a construção, que daí é qualquer coisa, né? Prédio, casa, tem apartamento grande, apartamento pequeno, apartamento pronto, apartamento na planta. Justamente a gente tentou mapear esses motivos para investimento, principalmente, né, que o nosso mercado ele entrega rentabilidade, entrega. Sim. A gente nunca vendeu um imóvel que não valorizou, né, irmão? Nunca. 15% ao ano, bem tranquilo. Isso a gente garante, né? Isso Tem a entrega das chaves, isso, né? Eu garanto, como se o cliente quiser fazer um upgrade dentro da própria Volgan, eu garanto essa rentabilidade. Ele comprou por 1 milhão e 15% ao ano vale 1.450.000 em 3 anos. Estou dando um exemplo. Eu pego o imóvel por 1.450.000 para ele comprar 2 ou 3. Isso é um produto interno dentro da empresa, de tanto que eu acredito no mercado e na nossa obra. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente tenta mapear o leque, né? A gente tem muitos clientes, por exemplo, que querem se aposentar. Esse é um exemplo clássico. O cara veio, ganhou dinheiro, empreendeu numa época que não declarava muito, ou que era diferente essa questão da renda, dos controles que tem hoje, e ele precisa de renda. Não recolheu uma previdência, ou a previdência pública é cada vez mais complicada, a gente está ficando velho e está contribuindo pouco. A gente tem essa solução. A gente tem um plano que a gente junto, Imobiliária e Volgan, que em 10 anos o cara passa para um patrimônio de 8 milhões ali para se aposentar com seus 30, 40 mil de renda. Entre outros, assim, que precisam variar o pote dos investimentos, que casaram, que separaram, que tem cachorro, que não tem cachorro. Então, é preciso entender, né? É preciso entender. A gente tem uma frase lá nos treinamentos que a gente faz lá com os corretores lá, que eu sempre falo, eu sempre brinco com eles, né? Nós temos que ter as respostas das perguntas que nunca foram feitas. Né? Então a gente brinca. Dá um corte aí, ó. A gente brinca, né? Mas é verdade. E isso é totalmente entender o cliente, é saber. Realmente. E uma outra frase também, que essa é minha, que eu sempre digo: o negócio começa quando a gente tem a primeira objeção. Ali começou o negócio. Até então não tinha um negócio. Tudo muito lindo, esquece. Quando tem a primeira objeção, agora sim. Agora a gente está no jogo. Nenhum negócio acontece sem alguém colocar um contraponto. Exato, né? Ou uma dificuldade, uma barreira. Exatamente. Né? Sempre que acontece um negócio sem barreira, dá errado. Sim. Dá errado. Alguém de algum lado estava com a cabeça nas nuvens. Né? A gente está falando de assim, eu morei um tempo na Austrália, né? Me relacionei com alguns corretores, assim, iniciantes, mas trocava ideia. E eles têm uma frase, uma expressão ali que, traduzindo para o português, seria: um imóvel é um pedaço do mundo. E isso, cara, isso para mim é muito impactante. Quando eu entendi que a gente fala muito de apartamento, né? Mas pensar num terreno, aí é literal, aí é um pedaço do mundo que é teu. De terra. Um apartamento tem uma fração daquela terra que é tua. Então continua com a mesma lógica, né? Um apartamento é um pedaço do mundo. O nosso mundo é finito. Até eu estava falando pro Mauro, a gente recebeu um japonês uma vez ali num intercâmbio lá em casa. E eu levei ele na fazenda do meu tio. E quando eu estava chegando na fazenda, ele começou a chorar, cara. Começou a chorar. E aí eu não entendia muito bem o que ele falava. Era meio que um japonês com inglês ali. E ele tentou me explicar que no Japão não tem terra mais. Não tem. As plantações são verticais, não tem mais onde expandir a indústria, as plantas industriais. Não tem espaço. Sim. E numa fazenda no interior de São Chico, que é onde era ali, cara, nós estamos falando de milhares de hectares. Sem nada, com campo, com meia dúzia de vaca. E ainda continua assim, tu ainda não pode construir em cima do campo. E tu vê, né? Ele
nem imaginava, talvez, que uma coisa dessas ainda fosse possível. Isso, porque ele... isso. Sim. E ele falava muito nesse sentido, vocês não entendem o valor da terra. Vocês não entendem. O não valor, né, que a gente dá para a terra, por quê? Porque para nós tem muita ainda, por incrível que pareça, e é fácil o acesso. A gente tem financiamento bancário, a gente pulverizou para a mão de muita gente. Tu pega países inteiros do mundo, onde o patrimônio está na mão de 3 famílias, 4 famílias, do país inteiro. A Austrália é um exemplo. A Austrália tem 50% do país é dono e os outros 50% alugam desses 50%. Então, ele foi muito enfático nesse sentido. Vocês não estão entendendo o valor da terra que vocês têm aqui no Brasil. E quando a gente... hoje, o que eu entrego para o meu cliente? Essa terra. Eu consigo entregar para ele um pedaço do mundo, que é finito, vai acabar. Todo mundo sabe que uma hora vai acabar. Isso para mim tem um valor igual o lar, igual saber a pergunta da resposta, saber a resposta da pergunta que não foi feita. Depois vamos Isso lá, é... A gente já tá viajando, mas a gente tá falando de coisas intocáveis. Não? De coisas que a gente não falou em nenhum momento em tecnologia, em aplicativo, em smartphone. Isso tudo que a gente vem falando são coisas intocáveis. Parece que às vezes a gente olha para mercados... Tu citou o Japão, né? Lá as pessoas, elas buscam... Não que elas buscam, mas muitas vezes a única opção que elas têm é um cubículo, né? Um espaço pequeno, amontado, sem qualidade de vida, sem aquela questão de ter espaço, conforto, né? E eu vejo que às vezes, nesse caso, pode ser que a tecnologia até impacte mais, né? Sim. Então a gente começa a ir para um caminho onde a tecnologia, ela impacta muito... quando tu tá no imóvel que talvez não seja o imóvel ideal, né? Agora, a gente ainda vive, talvez seja um privilégio, né? Sim. Num ambiente onde a gente pode ter espaço, a gente tem imóveis amplos, a gente tem imóveis grandes e isso a tecnologia não muda, né? Que é o que a gente falou desde o início aqui. Exatamente. Então, eu acho Cara, que ainda isso... tem fazenda de 1.000 hectares, 2.000, 3.000 hectares. Aqui na volta, tu sai aqui 40, 50 quilômetros para qualquer lado de Caxias, aqui tu vai chegar nesses lugares. E isso... De Caxias a Cambará do Sul. Imagina. Sei lá, quantos 1.000 hectares. Então... A gente tem um privilégio ainda de estar acessando isso, de poder curtir. Um dos pontos que eu anotei aqui, que eu acho que é imutável, e na verdade isso aí vai mudar, acho que para um outro caminho, é a questão da sustentabilidade. Digamos que está batido, né? Que está, assim, vem sendo discutido, mas isso não depende de tecnologia. Depende muito de regulação, depende muito da cabeça do empreendedor. De querer fazer, né? De querer fazer. Porque se tu olhar no Google Maps agora e entrar e olhar Gramado e Canela de cima, tu vai ver uma mancha verde. É isso que tu vai ver. A parte urbana é um pinguinho no meio de uma imensidão de árvores e campos, que é o que transforma a nossa região na mais visitada do Brasil. Então, assim, é assim que tem que ser. É isso que tem que fazer. Claro, então tu é um ambientalista, ferrenho. Não. Eu sou um incorporador imobiliário. Preciso construir, preciso comprar terreno e fazer prédio. Precisa do desenvolvimento urbano. Preciso do desenvolvimento urbano. Preciso que as áreas de desenvolvimento urbano na nossa região aumentem. Isso aí é um pleito dentro das prefeituras, até para explorar melhor a região e melhorar a mobilidade urbana, enfim... mas com esse viés sustentável. As áreas urbanas têm que se encaixar no espaço verde, não o contrário. Exatamente. Às vezes o pessoal destrói para depois botar verticalmente lá umas áreas. Nada a ver. Sim, mas vai ter planta na minha fachada. Pô, que muda, hein, cara? Não é sobre isso que a gente está falando. Gramado mesmo Bonito, trocou o plano diretor agora há pouco, né? Então... Isso. Hoje a incorporadora, quando vai adquirir o terreno, ela já sabe que vai ter que preservar 75% do terreno em área verde, né? O plano diretor impacta muito nisso. Sim. Tem que ser muito organizado, né? Para não perder a essência da cidade. Que isso é muito importante e é o que as pessoas buscam, né? Tem que crescer com planejamento. Isso, não acontece, por exemplo, no litoral ali, a parte de saneamento e tal. Acho que em Gramado também deu um... deu uma... Agora não, faz uns anos já que a pauta é saneamento, mobilidade urbana. E não adianta crescer sem... Mobilidade urbana
Cara, os caras constroem... Ativa, Exatamente. Diariamente a gente fala sobre isso. É uma cidade que recebe 8 milhões de pessoas ano, né? Imagina. Então... É um absurdo. Impacta na localização, né? Tô pensando numa localização. Muito. O que é uma localização? É o que tem ao redor, Claro. Mobilidade daquela Hoje tu localização. fala muito em centro, perfeito, centro é maravilhoso, mas assim, qual é o perfil da pessoa que está comprando? Eu sou de São Paulo, eu fico 2 horas no trânsito para ir, 2 horas no trânsito para voltar. Cara, essa pessoa não vai querer um imóvel exatamente no centro. Essa pessoa vai querer o barulho do passarinho, vai querer o barulho do silêncio, que nem meu pai fala. Isso muda muito de lugar para lugar, né? Então, por exemplo, eu moro em Canela, o escritório, a Casa na Serra fica no centro, na Borges dos Medeiros, em Gramado. Então, eu levo 15 minutos do meu condomínio até o escritório, que é muito bom. Agora, tu pega a realidade de uma Porto Alegre, para fazer os mesmos 7, 8 quilômetros, eu levava 1h30. Sim, verdade. Né? Quando eu morava em Porto Alegre. Então, as coisas mudam de um lugar para o outro. Sim. E isso é muito interessante para quem busca ou a parte mais agitada, a parte de conquista, querer morar em Porto Alegre, querer morar em São Paulo, ou uma vida mais calma, né? Perfeito. Quer entender a pessoa que tu está atendendo, né? Exato. Também a gente bateu. Exatamente. E o que vocês acham num cenário... daqui a 10, 20 anos, o que ainda é essencial para garantir um bom negócio? Daqui a 20, 30 anos, o que ainda vai ser um fator primordial, assim, num bom negócio? Assim, acho que esse é um resumo de tudo que a gente falou, né? Acredito que a localização vai ser ainda muito importante, acho que a relação de confiança vai ser muito importante. Tem uma questão que a gente não comentou, mas que não vai mudar, que é essa questão jurídica, legal de uma matrícula, de uma escritura, vai melhorar muito a relação com o cartório, a velocidade, a tokenização do imóvel. Vão ter meios vai acontecer, diferentes, né, de transacionar. Mas vai continuar tendo que ter o patrimônio, o registro lá, bem registrado. Então, esse somatório de coisas, eu acho que vai fazer um bom negócio. Agora, eu acredito muito que quem conseguir lidar com essas coisas não mutáveis e agregar a tecnologia, e aí eu vou falar qualquer tecnologia, porque eu nem sei mais do que a gente está falando. Daqui a 10 anos a tecnologia já vai... Não sei mesmo. Está cada vez mais rápido. A gente fazer cada vez melhor, mas cada vez pior, porque as pessoas vão ficando cada vez mais... Cara, que a tecnologia, ela tá aqui, ela não tá para só mudar, ela tá também muito mais para ajudar do que mudar. Pega, por exemplo, o estúdio. Cara, não veio para mudar o mercado, tipo, mudar a forma que o mercado... Cara, tem o corretor, tem a consultora, tem o cliente. Sim. Criamos um estúdio. Cara, ele não tirou ninguém do meio, ele só facilitou o caminho. Pelo e idem para todas as outras... Veio para somar, né? É muito mais fácil ser corretor com estúdio. Muito mais fácil. Sim, com certeza. Não precisa da estrutura da imobiliária. E não é que eu sou contra. Pelo contrário, sou muito a favor de imobiliária. Gosto muito do espaço físico. Mas hoje está na palma da mão. A gente dá o tempo, né? Que foi falado antes. Sim, dá o tempo. Hoje você pode estar na frente do empreendimento com o cliente e abrir o estúdio e tá todas as informações lá. Sim. Então, isso é saber utilizar a tecnologia e os recursos com inteligência. Exatamente. Então, eu acho que quem aprender a dominar o que está vindo para nos transformar ali, no bom sentido... Sem mexer no que a gente comentou até então. Essa parte humana, nossa, vai... A gente tem um exercício interno que a gente faz, que é o desenho do processo do mercado imobiliário, da incorporação, da venda, né? E a gente elenca ali etapas e pilares que são fundamentais, que é muito do que a gente falou hoje, e a gente pensa como a gente vai suportar essas etapas, mas em momento algum a gente vai ser uma etapa ou um pilar. Mudar a etapa, né? Não é mudar, como a gente pode melhorar, pode somar, né? Tem um negócio que é o feeling do empreendedor. Eu sou formado em administração e com pós-graduação nessa área assim, de criatividade e de insights, que é o que eu gosto de fazer e que eu me destaco assim, e que isso não vai mudar nunca. Porque até hoje tu vai ter mais informações de dados, né? Tu vai ter mais números sobre certa região, e esses números te levam a crer que aquela região tal, da cidade tal, vai se desenvolver. Isso vai melhorar muito. Porque hoje dados no Brasil é um problemaço. IBGE, prefeitura, governo de estado e federação... tu nunca acredita no que está vindo ali. E uma pesquisa muito bem feita ainda
não é o suficiente para tu tomar uma decisão de um produto imobiliário grande, né? Nem grande, todos são grandes, né? Qualquer prédiozinho é um negócio muito impactante. Então, assim, isso é uma pauta interna na empresa lá, que é os próximos 10 anos. A gente tem uma reunião de diretoria toda segunda de manhã, das 8 ao meio-dia, e das 11 ao meio-dia a pauta é essa. E a gente está muito focado agora, até vou dar uma dica aí, nem deveria. Não, tô brincando. Mas a gente está muito focado em desvendar o futuro, não da tecnologia, porque isso aí vai vir, né? Vai vir com os nerds aí. Mas da terra mesmo, do perfil do cliente. Do comportamento humano, né? Exatamente. O que as pessoas vão querer? Isso, exatamente. Isso. Porque a verticalização com forma de prédio, eu acho que isso é finito, tá? Eu acho que, claro, tu vai pegar um grande centro, se tu não verticalizar, não existe a possibilidade de crescer. É óbvio que isso não vai acabar. O que é finito essa coisa de amontoar prédio, um do lado do outro, sem pensar no todo, sem pensar no uso, sem pensar no que a cidade entrega. Hoje, se nós fizesse um monte de prédio em Gramado e não fizesse mais parque, estou dando um exemplo simples, fácil de enxergar. Amanhã nós não ia vender mais nenhum apartamento, porque não ia ter coisa para as pessoas fazer, ninguém ia querer ir para Gramado, porque não ia ter restaurante, não ia ter parque, e aí nós não ia vender apartamento. Então é só botar um monte de parque? Não, é óbvio que não, senão teria só parque. Então é só fazer um monte de hotel? É óbvio que não. É algo diferente, é algo que ninguém pensou ainda. São bairros planejados. É que o comportamento humano ele vai mudando. Ele vai mudando, né? Mas é isso, né? É isso. O que acontece? Antes da pandemia, nós tínhamos uma busca em Gramado, Canela, por um dormitório. Vendia que nem água, né, Lucas? Era só o que vendia. Pós-pandemia, 2 dormitórios. Com sacada. O pessoal começou a querer lugares maiores. O pessoal começou a querer sair das suas casas na região interagir com o externo, né? Natureza. Era o que a gente mais ouvia, né? Então, isso mudou com a questão da pandemia. Cara, isso é muito louco, porque tu faz o prédio, o projeto do prédio, sabe, vai pra prefeitura, daqui 36 meses vai estar... Cara, daqui 36 meses passou uma pandemia. Exatamente. Mudou tudo. Mudou tudo. É isso aí. É muito louco. 5 ou 10 anos é muito rápido. Hoje, assim... Muda uma vida inteira. É isso aí. A gente tem um desafio grande, cara, de se manter útil, nós, os seres humanos, assim, contribuindo para o mundo, porque... eu acredito muito no propósito maior do que propriamente o lucro ou a felicidade da minha família ou da tua família. É muito maior do que isso. Amanhã nós vamos morrer, todo mundo. E aí, qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é a pegada que nós vamos deixar daqui tantos anos? E, de novo, não é uma ambição minha, pelo menos, de ser lembrado. Não tenho nem gosto muito. Estava falando antes aqui que o meu grande desafio é prosperar sem precisar do Instagram, né? E poder trabalhar de dias de hoje é difícil, né? É mais difícil, não? Mas a gente tem que, como seres pensantes, donos de empresa, acesso à informação, e não é privilégio, nada disso, é trabalho mesmo, é o que eu gosto de fazer, acordar e trabalhar. Nós temos esse desafio, até lanço um desafio maior para nós aqui, de montar um grupo, sei lá o que nós vamos chamar, uma confraria. Uma confraria. Né? Para nós chegar nessas soluções, porque a gente está numa região bem pequena, Caxias, Gramado, Canela, São Chico, vai até Vacaria, vai até Torres, o litoral ali, e nós vamos ter que entender qual é a vocação, se é industrial, vai ter porto ou não vai ter porto em Arroio de Sal. Nós temos que saber disso. A gente que vai ditar a regra do mercado imobiliário, a gente, eu incluo todos os incorporadores, todos os construtores, todos os corretores, não eu. Eu sou uma pulguinha nesse caminho aí. Mas a gente tem um desafio muito maior, assim, vai ter o porto, beleza, uma coisa importante. Bom, o que a gente vai fazer para o melhor uso desse porto? Cara, isso aí já tinha que estar em discussão, já tinha que estar nos grandes... Tem que ser em conjunto essa discussão. Tem que ser. A fórmula da Coca-Cola, ela não existe mais. Hoje é dividir, todo mundo ganhar um pouquinho, bastante, de várias fontes, e aí todo mundo sabe, de Uber, de Netflix, de Airbnb e tal. Tu ganha menos, mas ganha com recorrência, e todo mundo ganha junto. O mercado imobiliário está se afastando disso. Eu digo...
como cerne do incorporador, do corretor. Eu não vou dividir minha comissão. Eu não vou entregar o meu terreno para o outro incorporador. Ainda tem essa coisa de cada um no seu. É uma ali. disputa cada vez mais acirrada. A gente entende que isso acontece, eu acredito muito por causa dos valores que giram por ali, né? É um mercado com muitos... volume de dinheiro muito alto. Um valor muito alto. E isso acaba despertando um lado das pessoas que às vezes não é o lado da prosperidade coletiva, né? Sim. A gente está sendo até meio idealista, mas eu acho que isso, de certa forma, traz uma satisfação para a pessoa quando ela consegue fazer algo para o bem comum, né? Isso. Mas é difícil despertar isso nas pessoas, né? Nem tudo é só dinheiro, né? A gente precisa ter um entendimento disso e conciliar, claro, óbvio que todo mundo quer ter lucro, né? Senão as coisas não vão para frente, os negócios não perduram. Exato. Né? Então a gente está num lugar muito próspero. Né? A gente está num lugar privilegiado, na verdade. E a gente tem que usar isso com inteligência. Né? Legal. Bom, gente, eu acho que de várias coisas que a gente transitou e conclusões, uma das mais imutáveis é justamente entender o comportamento humano, né? Perfeito. Obviamente, nos imóveis, a questão de localização e o fit do que a pessoa quer, fazer aquilo lá ser o lar dela, mas nada supera o relacionamento que a gente tem que ter com o suporte das tecnologias, né? Exatamente. Que vão ajudar, mas não vão substituir nada. Não substitui. Agrega. Acho que é um bom bastante. resumo. A tecnologia, eu acho que agora ela está precisando cada vez mais das pessoas mais velhas. É a primeira vez que eu vejo a tecnologia precisando do mais velho e não o mais velho perdido em função daquela nova tecnologia, porque as perguntas estão cada vez mais importantes. Para tu hoje criar uma solução de um aplicativo, tu tem que ter passado muitas vezes por aquele problema. Sim. E quem passou muitas vezes por um problema é quem tem 60, 70 anos, que viveu a vida inteira, foi lá, o meu pai é corretor de imóveis, né? Tem 40 anos de corretagem e 73 de idade. Ele já negociou muito mais do que eu. Ele já tomou muito mais bola nas costas do comprador, que foi direto no cliente, no proprietário, do que eu. Então, hoje, se eu fosse montar um aplicativo, não é a minha ideia, não é a minha área, mas se eu fosse montar um aplicativo para solucionar algum problema, a primeira pessoa que eu falaria era ele. Não era um programador de 20 e poucos anos, era ele. Pai, me diz nesses 40 anos ali o que te incomodou a vida inteira, cara. E aí ele ia parar, ia pensar... E o que ele te falasse não ia ser algo que só aconteceu com ele. Exatamente. Com certeza. Não, isso aí. Então, é a primeira vez que eu vejo as perguntas serem para a tecnologia, falando bastante de IA ali, é o que determina a melhor resposta. Com certeza. E para tu fazer uma pergunta boa, tu tem que ter vivido. Tem que ter o know-how, né? Tem que ter o know-how. Tem que saber perguntar. Tem que saber perguntar. Exatamente. Então, acho ouvir a resposta, né? Sim. Então, acho que está um momento bem legal também de agregar os mais velhos aí. Não estou dizendo para sair contratando os mais velhos ou não contratar, nada a ver. É conversar. É entender pra gente. Então, é o todo, né? Olhar para o todo. Eu acredito que quem não trabalhar com a tecnologia vai ficar no tempo, não tem como, mas... é um agregador aí. Não perder a essência, né? Para várias coisas imutáveis que nós falamos hoje aqui. Legal, gente. Bom, estamos nos encaminhando para o fim. Queria deixar um espaço para vocês falarem um pouco sobre negócio, né? As empresas de vocês. Lucas, quiser deixar um recado, falar um pouco sobre a Volgan. Mauro Perfeito. Pessoal, então para quem está nos ouvindo aí, esse recado é para vocês. Obrigado por ter nos acompanhado. Eu sou o proprietário da Volgan Incorporadora, uma incorporadora que hoje está em Gramado, uma incorporadora que está hoje com 8 projetos em andamento, que acredita muito no que a gente conversou hoje, nas relações, no meio ambiente, entregar rentabilidade para o investidor. Uma empresa especializada em produtos temáticos, então a gente tem inspirações nos vinhos espumantes da Serra Gaúcha, na cultura. Eu tenho um andar de um empreendimento lá, por exemplo, que a gente fez uma biblioteca, então tem livros no corredor para os clientes poder trocar livros para os vizinhos, moradores. Então, ao invés de ter um corredor branco com iluminação, tu tem prateleiras com vários livros e que os moradores ficam trocando.
que é uma homenagem à literatura, né? É Mário Legal. Quintana o nome desse andar aí, desse prédio. Entre outros temas, a gente entrega produtos diferentes, a gente entrega produtos com valor agregado. No fim, quem paga a conta é o cliente, e a gente tem que saber disso sempre, que a gente precisa de mais cliente, a gente precisa atender bem, surpreender eles positivamente, é por isso que a Vogan está aí. A Vogan tem a construtora dentro da própria estrutura. Eu tenho mais 2 sócios, Samuel cuida da gestão, o Diego que cuida da construtora, engenharia, projeto, planejamento, orçamento, execução, mão de obra, tudo dentro. Então, hoje eu quero construir um prédio, a Vogan constrói, quero construir uma casa, a Vogan constrói. Estamos no mercado, vamos fazer agora, mês que vem, 12 anos de Vogan. E é isso, obrigado Legal. pelo convite. Mauro, obrigado pela parceria de sempre. Te passo a palavra e eu que agradeço. Vende o teu peixe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento especial aí com vocês, né? Então, eu sou o Mauro Brasil, eu estou há 15 anos já no mercado, no ramo imobiliário. Tá velho. Desses 15 anos, 8 anos participando dos empreendimentos da Vogan, né? E hoje eu faço a gestão da Casa na Serra em Gramado, né? Nós atendemos em Gramado, na Borges de Medeiros, atendemos São Paulo, né? Os empreendimentos da Vitacom, e também através do Jonas e da Paola, que são os proprietários da Casa na Serra, em Orlando, nos Estados Unidos. Né? Então a gente faz também, quem quiser dolarizar o seu patrimônio, né? Que também é uma das estratégias. Não, o principal Legal. é o contrário. Quem quiser gastar dólar. Exato, exatamente. Perfeito. Temos muitas opções. Exatamente. Então a gente consegue hoje dar um suporte, né? Através da nossa experiência de mercado aí, para quem quer vir morar na Serra Gaúcha e também para quem quer investir, né? Somos especialistas nisso, né? Em quem faz investimento, quem quer aumentar o seu patrimônio, né? E viver de imóveis. Legal. Legal, Mauro. Agradeço bastante aí a Que oportunidade. privilégio estar com vocês, 2 pessoas de muita experiência, apesar de a gente falar que cada vez mais a gente tem pessoas mais velhas no mercado, né? Cara, eu acho que mais de 10 anos no mercado já é uma trajetória bem... Com certeza. Já viram um pouco de tudo, Sim, né? Já dá para fazer o livro. Certamente. Agradecer também ao Gui por estar aqui, né? Nessa conversa especial aí de hoje. E também agradecer novamente nossos patrocinadores, o Painel Imobiliário, Pleno Sistemas e o Vivendo de Vistorias. Pessoal, quem gostou, curte, compartilha, né? Aquele movimento de sempre para continuar fazendo com que o StudioCast chegue para mais gente e a gente possa ter trocas de ideia como essa, né? Incrível e relevante aí sempre, tá? Obrigadão, todo mundo.